Dando seguimento aqui ao nosso evento, vou chamar a doutora Eliandre para presidir a próxima mesa. Prazer estar aqui, dividindo isso aqui com o presidente. Bom, vocês vão ficar, né? Mas eu vou convidar novamente, então. Então, vamos voltar aqui. Doutor Ângelo Vachino, por favor, volte para compor a mesa. O senhor achou que ia ficar livre de mim, mas não. Sim, senhor. O doutor Alexandre Cataoca, coordenador do Departamento de Comunicação, também aqui com a gente. E eu chamo aqui para compor, então, essa nova mesa também o doutor Marcelo Celli, da Procuradoria Jurídica do CREMESP, e de volta também o doutor Alan Cotrim Nascimento, advogado do Conselho Federal de Medicina. Podem vir para compor essa nova mesa. Um advogado de cada lado. E nós aqui no meio. Bom, então, nesse bloco, nós vamos falar um pouco sobre os efeitos práticos. Ah, desculpa, doutor Luciano Chaves, ex-presidente da sociedade, por favor. Pô, doutor Luciano, mil desculpas. Faz parte do óculos aqui. Bom, então, nessa mesa, nós vamos falar um pouco sobre os efeitos práticos da resolução, e eu queria, então, falar minha primeira pergunta aqui, principalmente em relação a uma dúvida que nós, conselheiros, estamos passando aqui pelo processo. Em relação os processos administrativos, as sindicâncias e as próprias denúncias, onde houveram mudanças agora nesses itens que eram proibidos e agora serão liberados. Como que a gente vai conduzir esse tipo de situação? Então, primeiro, eu queria fazer a pergunta para o doutor Marcelo. Pessoal, bom dia a todos que estão nos acompanhando pela internet, inclusive. Doutor Ângelo, obrigado por me convidar aqui para fazer parte dos trabalhos de hoje. Bom, a doutora fez uma pergunta muito interessante. Eu gostaria de introduzir o tema. O que ela perguntou? Nós tínhamos uma resolução anterior que regulava a publicidade no âmbito da medicina, ok? E essa resolução ela foi revogada. Na verdade, ainda não foi, né? Porque está no período de vacatio legis, então ela ainda está valendo. Mas ela será revogada fatalmente. O que vai acontecer com os médicos que transgrediram a resolução anterior e estão respondendo a processos éticos profissionais perante o Conselho Regional de Medicina, no caso aqui o nosso Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo? Essa foi a pergunta. Bom, existem correntes. Existe uma corrente que, no caso, correntes jurídicas, tá? Posicionamentos jurídicos, que diz que as novas disposições elas não retroagem em benefício do agente fautor, no caso do médico que transgrediu a resolução. Existe uma outra corrente baseada a um direito fundamental, que em direito nós chamamos novatio legis in melius, né? Ou seja, as normas mais benéficas elas vão retroagir. E aí o que aconteceria? Os processos seriam em tese arquivados. E existe uma terceira corrente, que é uma corrente dita intermediária, que ela significa o seguinte: os processos que já transitaram em julgado, eles, uma vez transitaram em julgado, as novas disposições não se aplicam, portanto, as disposições novas mais benéficas aos médicos que estão respondendo a processos, elas retroagiriam para atingir os processos em curso. Essas seriam as três correntes aí de pensamento referente ao tema. Temos mais microfone? Então fica com vocês para isso aí. Eu queria perguntar, então, para o doutor Alan, se, em relação aos processos que já estão julgados, se isso vai mudar alguma coisa, porque isso também é uma pergunta que pode acontecer para a gente. Bom,
Nesse caso, a gente tem uma dificuldade porque existem processos já julgados e que a pena já foi exaurida. O que é uma pena exaurida? É aquela que, por exemplo, uma pena de publicação de advertência publicada em órgão oficial. A publicação foi feita. Então, já teve o exaurimento da pena. Tem a pena como uma pena de suspensão. Se a lei entra em vigor, se a norma entra em vigor, durante o período de suspensão, a pena ainda está em vigor e não seria justo com a pessoa que digamos, houve uma abolício crimes, né, se a gente exporta o conceito de abolício crimes para o direito sancionador, o direito administrativo sancionador aplicado pelo Conselho, seria uma injustiça sob o ponto de vista, se ele estivesse preso, ele seria posto solto. Ele estando suspenso do exercício, a suspensão é de 1 mês, ok, mas digamos que fosse, se a nossa lei permitisse uma suspensão de 6 meses, a pessoa ficar 6 meses sem atuar por uma norma que foi extinta porque o órgão, em algum momento, verificou que aquilo não mais se perdura, os motivos daquela resolução não existem mais, e permitir que essa pessoa continue sendo sancionada, é uma posição injusta, né? E aí, mais do que legal, e aí exportam para norma, né? Mais do que uma questão normativa, existe uma questão de justiça. Então, para esse profissional, seria injusto estar cumprindo uma pena ainda, né? E aí vem uma outra questão, certo? E a pena de cassação? Porque a pena de cassação, ela continua sendo protraída no tempo. Ele foi cassado. Então, são questões, para cada um dos cenários que eu disse, né, a pena de cassação, falou, não, mas exauriu no momento que foi cassado. Não, ele continua não podendo ser médico. Então, essa pena ela vai se protrair no tempo. É um cuidado muito grande que a gente tem que ter sobre a interpretação das normas, que aparentemente parece uma coisa muito simples, quando você vai colocando nos casos, você vê a complexidade que revolve. No meu entender, e seria injusto, então, que o médico que foi cassado, continuar sendo cassado por uma norma que já não mais perdura, e seria justo esse médico infringir essa norma quando ele foi cassado? Então, são movimentos jurídicos diferentes e posicionamentos que a gente tem muita cautela, mesmo porque, caso a caso, a verdade ela é extraída, né? Em virtude disso tudo, é uma questão polêmica, digamos assim, de efeitos, que a gente está falando de efeitos em relação ao tempo de uma pena que já foi aplicada e que ela já transitou em julgado. Até o STF tem posicionamentos, tem uma súmula 711, que fala sobre abolício crimes para crimes continuados, crimes permanentes. E ela não aplica a reformatio impégios, ou reformatio melius. Então, veja só que até no STF você tem, né, uma exceção à aplicação da lei penal no tempo. De forma que eu acredito que o Conselho, no caso, como o trânsito em julgado ele vai para a esfera, né, do CFM, ele vai aplicar, né, no caso, o que for mais justo, não o que for normativo, mas o que for mais justo, diante da gravidade do que foi feito, e não casualizando a situação, mas sim aplicando uma regra para todos. Uma pergunta para o doutor Luciano, desculpa não ter lhe chamado inicialmente na mesa. O doutor Denis falou um pouco sobre a posição dele, alguns questionamentos que podem ser colocados em relação ao benefício ou às situações que vão surgir, talvez até de um aumento na questão de publicidade na parte regular. Então, eu queria saber do senhor, em relação à parte da cirurgia plástica, como o senhor vê essa questão da publicidade e as dicas que seriam colocadas para os colegas de não infringir ainda alguns dos itens que continuam proibidos na norma. Muito obrigado, doutora Eliandre. Quero agradecer, doutor Ângelo, o convite para participar desse importante fórum jurídico.
A resolução veio em setembro, o Conselho Federal de Medicina teve a maturidade e a responsabilidade de estabelecer um período de 180 dias para acontecer exatamente isso que nós estamos aqui fazendo hoje, discutindo, debatendo, amadurecendo posições. Não podemos, sem dúvida alguma, desconsiderar todo esse trabalho do Conselho Federal de Medicina, 3 anos de dedicação, e nós, cirurgiões plásticos, dermatologistas, indiscutivelmente, essa resolução vem trazer um avanço para a nossa especialidade. Mas é um avanço que vai exatamente em encontro à pergunta da doutora Eliandre. Até quanto nós vamos mensurar o benefício dessa resolução para nós, especialistas de plástica e dermatologia? Uma grande reivindicação dos colegas cirurgiões plásticos, porque outras especialidades médicas, outras especialidades não médicas, invadindo a especialidade de cirurgia plástica e de dermatologia, divulgando o seu trabalho de maneira indiscriminada. A resolução deu ao médico uma isonomia de direito para poder divulgar de maneira ética, cuidadosa e prudente o seu trabalho com uma finalidade educativa, informativa e, sobretudo, jamais de reserva de mercado, mas levar aos nossos pacientes um conceito de responsabilidade e segurança sobre o ato que esse médico está praticando. Agora, nós temos uma linha muito tênue, uma linha muito imperceptível em definir até quando podemos estar utilizando do benefício dessa resolução eticamente e quando vamos ultrapassar essa linha e poderemos tornar muito maior vulnerabilidade jurídica, podemos ter, inclusive, um crescimento de ações. Acabamos de ouvir aqui uma brilhante palestra do ministro. É o ministro, eu sou de Brasília, e conhecemos a pessoa do ministro, a personalidade do ministro e os seus pontos de vista legalistas, e ele realmente é um magistrado que chamamos um magistrado de ponta firme. É um magistrado que vai analisar com profundidade. Quando fui presidente da Sociedade Brasileira de Plástica, tive a honra de ter o Denso como meu primeiro vice-presidente, então trabalhamos muito junto da defesa da especialidade, e lá atrás, muito antes de existir a resolução, nós preocupamos e lançamos um programa do departamento que o Takaoka foi o coordenador, DEPRO Educativo. E o DEPRO Educativo tinha qual finalidade? Levar ao colega cirurgião plástico que ele não poderia transformar o seu site, seu Instagram, numa absurda venda de resultado. E aí, eu ouvi da ministra Nancy Andrighi, em um fórum que realizamos em Brasília, e ela nos disse, é tão fácil aplicar a penalidade da obrigação do resultado, porque é só fazer uma pesquisa aqui muito simples no Google e divulgar cirurgia plástica, eu vou ter aqui um acesso a 100 sites de cirurgiões plásticos e dermatologistas prometendo o resultado. E nós fizemos um trabalho bastante árduo junto aos colegas no sentido desse projeto do DEPRO Educativo. Tivemos avanços, poderíamos ter sido maior, mas agora vem essa resolução que cria um meio termo. Então, a minha preocupação é, com esses 180 dias, a resolução entra em vigor e nós estamos ainda já maduros, preparados para a aplicação correta da resolução, ou nós podemos aumentar a nossa vulnerabilidade
em cima de um abre aspas, fecha aspas, estamos dentro da legalidade. Essa é hoje a grande preocupação. Então, o colega que for usar do benefício que a resolução tem, ele tem que rever com muito maior cuidado do que antes da resolução, porque senão a sua vulnerabilidade jurídica vai crescer muito mais. É exatamente isso. Eu acho que a gente estava aqui até discutindo agora no intervalo a interpretação literal de alguns pontos, né? Então, até queria pedir a opinião aqui do Kataoka. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. É permitido que você reposte um post de um elogio de um paciente seu acerca do seu trabalho. Só que esse post está vindo numa forma de um vídeo onde a pessoa está falando, olha, eu gostei muito da cirurgia que eu fiz com o Dr. Alexandre, então eu estou aqui, recomendo o trabalho dele. Quando você reposta esse post, essa paciente vai estar exposta na sua rede social. Então, fala um pouquinho para a gente desses detalhes dessa repostagem. Bom, esse negócio de repost é post, tá? É post do médico. O responsável por aquela postagem é o próprio médico. Tem que deixar bem claro, artigo 75 do Código de Ética Médica, ele não foi revogado, quanto o sigilo. Você está demonstrando quem é seu paciente. Demonstrou seu paciente, você quebrou o sigilo. E sigilo, a gente bem sabe, é um dos pilares da nossa relação médico-paciente. Você vai quebrar esse sigilo? Isso foi um motivo, o Dr. Alan sabe muito bem, de uma discussão até acalorada, porque eu sou totalmente contra as repostagens. Por quê? Você está demonstrando quem é seu paciente, você está tendo a quebra do sigilo médico. E para quê? Qual que é o intuito e o fundamento educativo, informacional, que tem um repost de nossa, o Dr. Kataoka fez a técnica X e eu adorei. O que tem de educativo nisso? Que não angariar um paciente. Então, assim, isso é motivo, o manual do Kodama ele vai sair, tá? Já está destrinchando isso, que é uma dúvida de muitos médicos. Mas, pessoal, repost neste momento, 1974 ainda está valendo, vacatio legis até março não pode. Repost vai ter toda a fundamentação do que pode. Só que demonstrar quem é seu paciente, eu tenho certeza que não vai poder. Dr. Alan ele pode falar melhor do que eu sobre isso. Doutora Alan, faz um complemento para a gente, então, na questão jurídica em relação a isso. Então, o que se quis, né, pelo menos aparentemente, porque intenções a gente nunca capta totalmente, mas o que se quis com o artigo é garantir, como antigamente era feito, né, você tinha nos jornais pessoas elogiando, me tratei com o doutor fulano e me dei muito bem, e aquilo era uma propaganda que não era do médico, era o próprio paciente que fazia, mas, por outro lado, você garantir ao médico que ele, digamos assim, demonstre, né, a qualidade do serviço que ele presta pelo depoimento das outras pessoas, é uma forma não sensacionalista, a depender da forma como o próprio, porque como eu me alio ao Dr. Kataoka, se for uma publicação do paciente extremamente de mau gosto e sensacionalista, ele fez na rede social dele, paciência, eu não posso mandar ele tirar. Agora, eu repostar, aí eu assumo toda a responsabilidade sobre aquilo que está sendo divulgado na minha rede. Se for um post elegante, né, que não infrinja nenhum outro, eu não vou nem entrar no mérito do que é elegante, não, mas assim, se for aquele post que você vai ter prazer em mostrar para os seus pacientes, olha, e aí a mera repostagem ela não feriria o sigilo, por quê? Porque o sigilo é do paciente, apesar do nome ser sigilo médico, como o sigilo é do paciente, e ele foi à rede social e publicou, você não está infringindo o sigilo dele, foi ele que publicou, e aí o repost, ele não poderia você pegar, filmar você mesmo, e você postar na sua sem a autorização específica. Sim, peraí. Só para avisar que também, se alguém da plateia quiser fazer pergunta, está aberto, é só avisar a gente aqui da mesa que a gente consegue abrir para perguntas, inclusive aqui. Tá, a doutora Irene já se inscreveu. Marcelo. Eu tenho aqui. Obrigado, doutora.
Eu gostaria de fazer um comentário à abordagem do Dr. Cataloca, do doutor, e com base no próprio texto da nova resolução. Peço o Vênia aqui para ler, mas é muito importante para complementar com a questão normativa, isso que foi dito. O artigo 14 da nova resolução diz o seguinte, acerca, né, do uso de imagem de pacientes ou de banco de imagens. Artigo 14, caput. Fica permitido o uso de imagem de pacientes ou de banco de imagens com finalidade educativa, voltado a. Aí vem o inciso 2. A demonstração de resultados de técnicas e procedimentos, vírgula, respeitados os seguintes princípios. Aí tem um rol de princípios que tem que ser observado. O princípio contido na linha E diz o seguinte, é vedado o uso de imagens de procedimentos que identifique o paciente. Na esteira do que o doutor disse e o doutor Cataloca também disse. Acho que é só isso mesmo. Não, então, aí o que a gente tem que pensar, eu acho que na prática, né, que as pessoas estão pensando de como, primeiro, não vale ainda, né? Foi o que a gente colocou. Isso a gente então vai valer a partir do dia 14 de março. Segundo, quando for preparar esse tipo de postagem, ela tem que ser como um carrossel, né, onde você vai ter uma explicação de por que você está fazendo. E quando você só reposta essa imagem, primeiro que ela passa a ser sua postagem, então vale todas as regras. Então, a regra de você também colocar que aquilo teve aquele resultado, mas poderia não ter aquele resultado, também vale. Então, ela vai gerar, como o doutor Luciano falou, uma reflexão muito grande se será que nós estamos prontos ainda para conseguir fazer valer todo esse benefício, mas, ao mesmo tempo, ter a ciência de que vai dar muito mais trabalho fazer uma publicidade, porque ela vai exigir que você faça quase que uma mini-aula para explicar cada item do que você está colocando ali para o paciente. Então, é fundamental que vocês já comecem a se preparar nesse período e montar a estratégia de como você vai querer se divulgar. Eliandre, mas isso? quando nós escrevemos, né, toda a equipe do CODAMI, foi justamente para isso, ter um termo de consentimento esclarecido para a população e demonstrar a boa-fé do médico que está fazendo aquela publicidade. Aquilo vai mostrar complicações, resultados que podem acontecer, e isso demonstra boa-fé, não só para a população, como para o judiciário também. O médico que faz isso é um médico que está, sim, mantendo uma fala educativa, diferente do que eu vou falar do spoiler da nossa reunião à tarde, que é invocando a parte criminal e a parte civil, Código de Defesa do Consumidor e Código Penal. A gente tem muito estelionatário, médico estelionatário sendo enquadrado aí, e agora estupro de vulnerável, que eu vou passar o meu caso, que não é em criança, é numa vulnerabilidade dentro de uma cirurgia. E vocês vão entender o caso, tá? E que chegou pra gente, e é o spoiler nosso, mas bem de encontro a isso, né, que o doutor Alan falou. E o elogio, eu entendi na reunião, o elogio foi que era o que acontecia, a faixa em frente ao hospital, nossa, doutor Ângelo operou minha hemorroida e fiquei maravilhosa. Show de bola. Ela está fazendo um agradecimento para aquele que salvou a vida dela. Agora, mostrar os peitões, não teve antes e depois. Ele não publicou antes e depois. Foi exatamente isso quando a gente fez a escritura disso de elogio. Era para isso, não para ficar mostrando o narizinho bonitinho, o peito bonitinho, o abdômen sarado. É isso. Irene. E ele pode trocar. Então, você publica, mas eu não descobro depois da cirurgia ou a consulta, ou seja lá o que for. Mas você me elogia e tudo bem, fechado o negócio. Essa é a minha grande preocupação. Isso eu não tenho documento, eu não tenho como provar, mas a gente sabe que existe. Doutora Eliandra, me permite levantar um ponto aqui. Um dos capítulos aí da resolução, e eu levo essa pergunta ao doutor Alan, jurídico do CFM, quando saiu o tema pós-graduação não especialista. Para mim, esse é um dos pontos de maior preocupação dentro da resolução. A minha pergunta, o Conselho Federal de Medicina admitiu isso porque houve uma força de decisão judicial
O CFM admitiu isso porque não teve uma força suficiente para opor a essa situação, porque nós todos somos sabedores de que poder divulgar, eu sou pós-graduado em uma especialidade médica, ele não é especialista. Então, eu quero, assim, ouvir do senhor o que realmente foi, em termos de discussão, para alcançar essa decisão, porque é um ponto muito preocupante e que isso leva a uma posição de também ser enganosa com a população. Como bem disse o ministro, ser enganosa nós não podemos ser. Então, quero ouvi-lo. Eu fico muito à vontade de falar sobre isso, porque houve, né, uma ação, eu não vou entrar no aspecto judicial da ação, mas houve uma ação em que foi uma ação coletiva, em que estávamos sendo... a ação ela visava a anulação da resolução que proibia, né, o anúncio de qualquer título que não fosse exclusivamente a especialidade, o título de especialista. E aí essa ação ela subiu para os tribunais superiores e a grande questão para a gente era, por um lado, porque a informação ela tem dois lados. Ela tem o lado da informação, que é uma informação relevante e que pode induzir a população a erro, e você tem a outra informação, que ela é meramente uma informação. O que a gente vedava era o médico que tivesse uma pós-graduação lato sensu, que não fosse especialidade, ele sequer poderia falar isso. Imagina, parece que você fez uma coisa errada. Eu não posso falar que eu fiz um curso de pós-graduação lato sensu porque é proibido. A gente proíbe coisas ilícitas. É ilícito fazer uma pós-graduação lato sensu em tal área? Não é proibido. Inclusive, é regulamentado pelo MEC. E essa era a tese que a gente não se alinhava, mas a tese da outra parte, né? Como que uma autarquia está vedando, sem amparo legal, que eu fale que eu fiz um curso? É muito frágil a gente. Esse argumento é muito forte e a gente ficava numa fragilidade, né? Como é que eu posso falar que a pessoa não pode simplesmente? Porque ela pode induzir. Mas aí é futurologia, que é o que o judiciário sempre... né? Vocês estão prevendo que a pessoa vai fazer uma propaganda que vai induzir. Então, é aquele tipo de coisa. Mas, como eu ressaltei na primeira mesa, no primeiro painel, a gente está diante de uma população carente de informação, carente de educação formal. O brasileiro, de uma forma geral, se você pega metade da população, semi-analfabeto, analfabeto funcional, e não entende, não interpreta bem texto e tal. Se você coloca cardiologista ou fulano de tal embaixo, cardiologia, ele não está falando que ele é especialista, ele não está falando que ele é cardiologista, mas ele está dando a entender que é. Qual foi a solução? E aí a gente levou isso. Isso não partiu dos membros da comissão que estava fazendo a resolução. Isso partiu do jurídico. O jurídico levou, falou, olha, a gente está correndo o risco de, por um primor em garantir a nossa posição de sermos contrários a esse tipo de divulgação, isso ser regulamentado pelo judiciário de uma forma indiscriminada e o judiciário não ter a capacidade não, mas a sensibilidade de ver que isso vai poder ter um outro lado de deixar a população desamparada em relação à informação real. E a gente está falando de informação real, de uma residência que são 3.000 horas e de uma lato sensu que são 360. E aí você está equiparando ambos os profissionais. É muito, muito complicada a questão. Então, a forma que a gente costurou na resolução primeiro, que ele não pode anunciar, não é propaganda, ele não pode fazer propaganda sobre isso, ele pode divulgar. Como é que ele pode divulgar? No currículo. Ele pode falar, sou médico formado por tal, tenho pós-graduação lato sensu em tal. Ponto.
Esse registro, ele não recebe número, diferente de especialista de RQE, que cada médico tem um RQE, e agora fica obrigado a, quando fazer exposições ou ir em entrevistas, vem um médico, SRM número tal, RQE, exatamente para frisar que ali você está diante, e aí isso, de uma forma protraída no tempo, vai incentivar que as pessoas acabam entendendo que RQE é o especialista mesmo, é o profissional que tem uma formação mais qualificada. E quem não tem isso e fala que faz, não tem aquela qualificação. Então, foi a forma que a gente... E aí vem... O que não, inclusive, tem que vir pós-graduado em cardiologia ou em cirurgia ou qualquer coisa, não especialista em caixa alta, para chamar a atenção que ele não é especialista. É frágil, é melhor do que se não tivesse e fosse... Né? Doutor, teria sido o caso de ser seletivo em especialidades? Vou lhe dar um exemplo. Na minha especialidade, pós-graduado em cirurgia plástica, isso não é promovido nem pelas residências MEC de cirurgia plástica e nem pela especialização em cirurgia plástica do serviço credenciado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esses pós-graduados em cirurgia plástica têm vindo de cursos sem nenhuma legitimidade, inclusive promovido por sociedades brasileira de medicina estética, de Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e Estética, sociedades sem nenhum vínculo de legalidade com a Associação Médica Brasileira, com o Conselho Federal de Medicina. Então, deixou-se uma abertura para esse... Desculpa discordar. É pós-graduação. Isso não é pós-graduação. Pós-graduação é regulamentada pelo MEC. Se você tem registro no MEC, você tem uma pós-graduação. Isso é um curso de extensão, isso pode ser qualquer nome. Isso não é uma pós-graduação. E se for anunciado como pós-graduação, está diante claramente de um estelionato, porque a pessoa está dizendo uma formação em contrário com a realidade, para angariar alguma vantagem em relação a isso, e as pessoas vão poder denunciar tranquilamente. O que o doutor Alan está falando, eu participei também dessas discussões, era que a matéria de já perdido, tá? Juridicamente já estava perdido. Por quê? Eles conseguiram, algumas associações conseguiram o direito de publicar. Por quê? É um direito adquirido. Eu fiz uma pós-graduação do MEC, eu não posso publicar que eu fiz essa pós-graduação e já estava perdido. Isso foi um meandre de que, vamos colocar então que é não especialista. Ele tem a obrigação de colocar que ele é não especialista, pelo menos para diferenciar um pouco. Concordo com você, Luciano. E a gente sabe dos picaretas que ocorrem por aí. E a gente sabe muito bem disso. Só que não havia outra alternativa que não essa. E isso foi bem complicado. Foi uma discussão, acho que com 3, 4 reuniões só para isso. E foi a forma que se viu de que dá para costurar dessa maneira um damage control. Tá? Não acho que é a melhor. A melhor seria não pode publicar. Ponto. Mas é o direito adquirido. Infelizmente, a justiça aí agiu dessa maneira, né? E o que foi colocado, doutora Irene, só um minuto. O que foi colocado aqui para nas nossas discussões também é que melhor sermos nós a legislar sobre isso do que um terceiro que venha com uma coisa de cima para baixo, porque dentro da nossa norma ela pode inclusive ser mutável e editada lá na frente com normativas que podem diferenciar melhor para a população. E uma das coisas que eu acho muito importante é que talvez nessa discussão se levantem também doutores, principalmente das sociedades de especialidade, nós a dermatologia e cirurgia plástica, que expliquem para as pessoas uma coisa até mais básica. Doutor não é só um título que é colocado ali. As pessoas hoje usam desse termo para se intitularem médicos, advogados e especialistas. Então, hoje a gente vê doutores que não são nem da área médica. Então, isso confunde muito a cabeça do paciente. Ele vê lá a doutora fulana de tal e ela é fisioterapeuta, dentista, biomédica. Então, isso já é uma situação que a educação é muito importante, tanto para diferenciar o médico quanto o não médico. Não é mesmo? Doutora Irene, a senhora queria falar? É sobre isso, exatamente isso. Eu não tenho essa ilusão de que currículo não é currículo Lattes, então não tem regra. Cada um escreve o que quer. E a gente já vê
você está falando currículo, pós-graduação, lato sensu, tarará. A maioria das pessoas não sabe o que é isso. Então, tem gente que fala assim, fiz curso em Harvard, era de um fim de semana. Então, esse é o problema. Eu concordo com você, Luciano. Eu acho que é a porta aberta, escancarada, para esse tipo de coisa. É diferente de quem faz um curso regular. Eu acho que tem que pôr carga horária. E de quem é a responsabilidade. Quem que deu esse curso. Isso era fundamental. Sem isso, não vai dar certo. E nós não temos perna para ficar acompanhando o currículo de cada um. É impossível. Para terminar aqui, porque a gente tem pouco tempo, o doutor Ângelo já está com as plaquinhas aqui na mão, só para a gente colocar aqui, porque falar assim, dicas, né, cuidados com as pegadinhas, vamos dizer, que a gente pode achar que está liberado, mas não está. Então, eu vou pedir atenção a vocês lerem o que continua proibido, porque muita coisa continua não podendo fazer. E apesar de você poder divulgar que você tem a especialidade ali, a pós-graduação em si, você não pode enganar. Então, ele coloca bem claro aqui, divulgar quando não é especialista que trata de órgãos, sistemas e tal, ou, na verdade, fazer com que o paciente entenda que você é especialista. Então, isso continua proibido, né? Então, a propaganda enganosa de qualquer natureza também está lá no item 6. E aqui, principalmente para a nossa área de dermatologia e cirurgia plástica, quando for fazer um material publicitário dentro da sua clínica ou mesmo nas redes sociais, a integração com ramos da área farmacêutica, óticas, órteses, próteses, insumos médicos, que aí entram todos os nossos medicamentos, você também não pode fazer uma divulgação disso quando o foco do objeto seja o material, o aparelho, o equipamento. Então, eu posso hoje me dar o direito à normativa de explicar que existe uma criolipólise da marca X, da marca Y, que tem um diferencial técnico específico de cada aparelho. Mas eu tenho que me preocupar em falar das 3 marcas, das 4 marcas, explicar para que serve, quando que não serve, explicar que tem equipamentos que estão na mão de não médicos hoje. Então, existe um diferencial. Tem empresas que hoje ainda, com tudo isso, vendem só para a área médica. Então, você explicar que existe esse diferencial é importante. E aí eu volto a falar que eu acho que o que a gente tem que se preocupar é que seja educativo, né, senhores? Então, para as considerações finais aqui de cada um de vocês, temos pouco tempo. Queria pedir, então, para o doutor Cantaoka falar um pouquinho aí da parte da cirurgia plástica. Não, eu vou falar só uma coisa, não seja picareta. Já está cheio de picareta, pelo amor de Deus, não seja picareta. É só isso que eu vou falar. Então, eu acho que é isso. E da questão jurídica, o que eu acho que é importante que fique claro aí para eles é em relação assim, à intenção que nós temos nessas reuniões é esclarecer algumas dúvidas. Eu fiz uma pergunta em relação, temos só 3 minutos. Quando você fala do post, que nós temos que colocar o antes e o depois, e, na mesma sequência, colocar todas as questões do que pode acontecer, do que pode dar errado, das indicações diferentes, como o doutor Emanuel falou, eu fiz uma pergunta aqui ao doutor Alan. Isso tem que ser feito dentro do mesmo post, ou seja, num carrossel de coisas ou num vídeo, ou isso pode estar sendo feito em postagens seriadas pelo próprio médico durante o feed dele ou no Reels, por exemplo? Então, a questão é qual é o conceito de postagem. É uma postagem. Ele está dentro do mesmo post, ou seja, no carrossel, você vai passando por um lado e você vê todas as consequências. Por que é importante falar isso? Porque, de repente, você bota o seu resultado fantástico em um, e aí deixa e promove esse um, e bota ele lá em cima, fixa ele, e o outro vai ficando para baixo. Então, os resultados negativos não aparecem. Eles são para aparecer. E isso vai para além de mostrar como você é ético, para o conselho, isso para o paciente é muito bom. O paciente ele ter a informação correta e falar assim, caraca, esse é um profissional decente que me mostra tudo que pode acontecer comigo. Eu prefiro fazer com esse do que aquele que vai me mostrar um resultado que eu não vou conseguir chegar. Né? Então, mais... Eu acho que sempre tratar com verdade o seu paciente, dá ao paciente, e eu falo isso como paciente, e dá ao paciente uma confiabilidade maior no profissional, do que aquele que vem de ilusão. Né? Exatamente. Bom, eu acho que a gente está até com 2 minutinhos aqui para terminar. A gente vai entregar essa sessão um pouquinho antes, já que a gente está um pouco atrasado. Agradecer a todos vocês aqui e continuaremos aqui depois no almoço com novas atividades, tá? Então, muito obrigada a todos.
Não- Calma que ele vai entregar. Nossas homenagens aqui para deixar registrado esse momento, essas falas. Então, vamos agradecer aqui ao doutor Alain. Agora chegou a sua vez. Obrigado, parabéns, muito obrigado. Vou passar aqui para o doutor Cataoca. Luciano. Bom, uma grande honra entregar. Combina para o doutor Luciano. Obrigado, Luciano. Valeu, viu, por ter vindo aí. Doutor Marcelo, obrigado pela sua